Meu pai gosta muito de viajar. Meu pai gosta de dirigir. Meu pai é um cara que gosta muito de dirigir. Minha família sabe disso. E ele sempre viajou para visitar a minha avó, né? Minha avó mora a mais de 1.000 quilômetros daqui. E ele sempre viaja, a gente fica orando desesperado. Protege ele na viagem, Senhor, tal. Eu já fui algumas vezes com ele também, a gente sabe dos riscos. E no ano de 2021, ele viajou nas férias de julho para lá, tudo certo, foi bem a viagem, tranquilo. Só que ele voltou de viagem rouco. Voltou rouco, normal. Rouquidão é normal, eu tô rouco hoje, né? Rouquidão a gente encara como algo normal no nosso dia a dia. E ele voltou rouco aí, ele gosta de fazer os remédios dele, os chás dele, tudo. Tomar as coisas dele. Meu pai é uma pessoa que se cuida bastante em relação à saúde. Ele evita bastante açúcar, evita bastante o alimento carne. Então ele dá uma boa segurada na questão de saúde ali. E vai passar essa rouquidão. E isso foi no mês de julho, final do mês de julho. Aí em agosto, essa rouquidão não passou. E aí ele foi ao médico. Tomou remédio para dor de garganta, não tinha dor de garganta, não tinha nada. Só foi ao médico para saber por que estava rouco, por que estava ficando rouco. E ia só piorando. E aí começou, o médico falou assim, sabe aquele médico que você fala assim, virose? É isso, aquilo, série de diagnóstico prático, né? Aí voltava para casa com os remédios para tomar e não passava. Ele voltou no médico novamente e aí pediu para ir para um especialista. Aí no especialista indicaram para ele que ele tinha que fazer uns exames para ver o que tinha na garganta dele. Aí viu nesse exame que tinha umas verrugas na garganta dele. E aí vieram um monte de propostas. Tem que fazer uma cirurgia e tal. Só que uma médica pediu que ele fizesse biópsia, né? Pediu para que ele fizesse o exame mais preciso, né? E ele fez esse exame e foi atrás da cirurgia. Tinha uma clínica que fazia em Taubaté, só que ficou muito caro essa cirurgia. A gente começou até a pensar em juntar aí, fazer uma vaquinha para fazer cirurgia, porque tinha que tirar esses calos. A princípio era tudo normal, era só uma verruguinha que tinha na garganta dele, ali nas cordas vocais. O calo, né, o famoso calo, que diversos cantores têm aí, quem fala muito, quem trabalha com a voz, acaba adquirindo se não usar da forma adequada. Só que aí um médico falou para ele assim, eu vou te encaminhar para um especialista da voz em São Paulo, na Santa Casa. E aí encaminhou para esse especialista. E lá nós começamos a repetir todas essas baterias de exames que ele já havia feito aqui, em São José. E aí começou a fazer exame ali, exame aqui, colhe ali, colhe aqui. E aí foi pegar o bendito resultado, né? Entre aspas, bendito, dessa biópsia. E a biópsia deu positivo. Ele tinha câncer na traqueia. E todas as vezes que a gente ia para São Paulo, sempre foi um custo. Tem algumas coisas que aconteceram no arredor, no entorno dessas idas para São Paulo, que mexeu bastante comigo. Nós levantávamos assim, a prefeitura disponibilizava um transporte, o motorista passava na nossa casa, pegava. Quando falou assim, o motorista vai passar na sua casa para pegar. Eu fiquei todo assim, né? Nossa, vai passar um motorista na minha casa para pegar, nossa, que legal. E aí eles passavam, o agendamento ligava e falava assim, vai ser 3 horas da manhã. Aí eu disse, nossa, cedo, né? Vai ver que a consulta lá tem que ser cedo. Aí pegava a gente 3 horas da manhã e nós íamos passando em praticamente todos os bairros de São José. Pega um paciente ali, pega um paciente aqui. Teve vezes a gente sair de São Paulo, assim, de São José, 6 horas da manhã, rodando em todos os bairros, Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, pegando paciente e enchendo a van e a gente ia para São Paulo. Aí a gente chegava em São Paulo, toda aquela questão de hospital público, a gente fazia a ficha lá, a triagem e tal, e fazia o atendimento.
Uma vez eu estava indo para São Paulo e a gente estava ensaiando uma música que nós íamos cantar aqui na igreja. E aí eu coloquei essa música no ouvido e comecei a escutar. Beleza, escutei no fonezinho e tal. Passou. Aí fomos lá, fazíamos todo o processo que tinha que fazer, passar com a fono, passar com o médico de cabeça e pescoço, otorrino, etc e tal, para saber qual que era o tratamento. Quando ele recebeu o diagnóstico que era câncer, aí a ideia era nós decidirmos o que queria fazer: quimioterapia, radioterapia ou cirurgia. E aí a gente veio para casa, o doutor falou assim, ó, essa é uma decisão que eu quero que a família decida. Por quê? Explicou o que a rádio fazia, o que a quimio fazia, o que a cirurgia fazia. E a cirurgia foi a pior parte, porque tinha que fazer traqueostomia, tinha que usar sonda, e isso foi muito, assim, chato, né? Foi bem complicado, porque a gente não queria ficar naquela situação. Também tem o mal-estar da quimio, da rádio e tal, então a gente ficou pensando nisso. Aí tinha uma consulta que nós tínhamos que fazer, uma pré-consulta para fazer a cirurgia. E nessa pré-consulta, o doutor falou assim, ó, não vamos fazer rádio, não vamos fazer químio. Esse tratamento aqui é cirúrgico. Se for cirúrgico, eu garanto que nós vamos resolver o problema. E isso foi passando, né? A gente foi pela ideia do médico, e aí falou assim, agora eu preciso de alguns exames. Aí foi lá, pegou o agendamento dele, olhou, ó, a cirurgia vai ser pro dia tal. E tava assim, há 20 dias da cirurgia. Disse, nossa, e aí ele pediu os exames, que era para entregar para ele. E um desses exames era endoscopia. E endoscopia, a gente não faz isso em laboratório, você tem que ir na Santa Casa mesmo, em um outro setor e marcar a endoscopia. Quando eu fui marcar a endoscopia para ele, marcaram para 2 meses para frente. E aí eu voltei no doutor e falou assim, ó, só para 2 meses para frente. Ele falou assim, não é o ideal, eu queria operar ele nessa data, porque eu tô vendo grande possibilidade de cura, se for operado nessa data e tal. E aí a gente ficou nesse impasse. Aí voltamos para São José, começamos a procurar aí numa clínica particular quanto que era, e descobrimos que o custo não era tão alto para fazer a cirurgia. Eu imaginava uma coisa muito maior, mas não era tão alto. E aí nós marcamos a endoscopia, ele fez a endoscopia, levamos para o doutor e ele marcou cirurgia. Eu trabalho o dia inteiro, dou aula o dia inteiro. Eu fiz diversas negociações com o colégio me ajudou bastante com isso. Fiz revezamentos com meu irmão para ir levar, porque ele tinha que ser acompanhado. Eu sentia no olhar dele que estava muito seguro de ir sozinho. E graças a Deus que esse doutor, ele marcou a cirurgia de um prazo recorde que isso não é normal no SUS. E ele explicou a complexidade dessa cirurgia, que era uma cirurgia que poderia resolver o problema, mas que meu pai poderia nunca mais voltar a falar. E isso, quando ele escutou isso, foi um baque, porque meu pai sempre falou, sempre gostou de falar. Nesse período de descoberta no diagnóstico até marcar a cirurgia, o meu pai ele foi se isolando de situações. Almoço de família, os amigos chamavam para ir num encontro de ex-amigos, ele desmarcava, não queria ir, porque ele chegava lá e não conseguia falar, não conseguia ser o Moacir que ele sempre foi. Chegou o dia da cirurgia, eu fui para São Paulo para ficar com ele, revezei com meu irmão, Jean, para cuidar lá. Nós dois meu irmão também trabalha na educação, adventista, então tem diversas questões que envolvem ali. A gente ficava pensando, nossa, quem vai ser menos prejudicado agora, tentando negociar. A escola nos ajudou bastante, repito, e deu certo. Eu estou contando toda essa parte para vocês, estou resumindo os detalhes de como que foi, e eu não falei em nenhum momento de oração. Eu não falei em nenhum momento, porque a oração, eu falo sempre na igreja, ela é a parte mais importante da vida de qualquer cristão. E eu não falei da oração porque eu queria deixar agora para esse final mesmo, de propósito. Todos os apuros que a minha família passou, eu sempre fui, da minha família, o irmão, o tio, o sobrinho, o parente, o familiar mais frio.
Isso não quer dizer que eu não sentia, mas eu era o mais frio para lidar com a situação. E as minhas orações, elas eram muito assim, marcadas em lugares, assim. O lugar que eu mais orava, banheiro. O meu cantinho de oração é no chuveiro. E lá no chuveiro eu colocava todas as minhas... abria o coração, né? Eu me derramava para o Senhor. Ali no banheiro, que é onde eu conseguia me expor mesmo. Quem é mais próximo de mim sabe que eu sou muito emotivo. Eu não sou aquela pessoa que não chora, eu sou uma pessoa que chora. E tá até difícil falar aqui agora, mas vai dar tudo certo. Mas eu não gosto de chorar na frente das pessoas. Eu acho que isso é normal. A gente não gosta de chorar na frente das pessoas. Muitos não gostam de chorar na frente das pessoas. A Gui não liga, mas eu ligo. A Gui já é chorando assim. E eu sei o quanto eu orei, eu sei o quanto eu clamei para Deus, eu sei o quanto que eu falei, Senhor, eu não mereço, você sabe que eu não mereço, você sabe que eu sou falho, que eu sou pecador, mas eu preciso que o Senhor me ajude nesse momento. E um dia dessas viagens, indas e vindas, que eram bem ruins para ir para São Paulo, o transporte era muito ruim, sabe? Eu falei assim, Janderson, por que você está reclamando? Sendo que Deus concedeu a graça. Imagina a despesa que você teria de ir para São Paulo, sabe? O trajeto, toda a despesa da ida e de vinda, pedágio, combustível, estacionamento lá que tinha que pagar, sabe? O hospital dava uma diária pra gente alimentar, se nós fôssemos com transporte. Se não fosse com transporte, a gente tinha que pagar por nossa conta própria. E eu ficava reclamando. E eu comecei a falar, por que eu estou reclamando? Deus tem me abençoado, tem me dado a bênção e eu estou reclamando por quê? E um dia eu estava indo para São Paulo de madrugada, a música que eu estava ensaiando para cantar na igreja, eu falei no início do vídeo, era a música Dias de Paz, que a gente ia apresentar na comunidade jovem. E tem uma frase que fala assim, ó, não mais dor, não mais tristeza. Temos paz, temos paz. E eu digitei essa frase no meu celular, no Instagram. Falei assim, eu vou postar um stories. E eu postei esse stories. Achava que eu tinha postado. Eu não sei o que aconteceu, só que o que eu fiz não foi pra rede. Não foi. E aí a gente fez a comunidade, cantamos e passou muito tempo. A cirurgia do meu pai foi um sucesso. Deu tudo certo. Meu pai recebeu notícia de que o câncer havia sido totalmente retirado. E ele estava bem. Ele ficou com traqueostomia, com sonda. Teve muita situação complicada no hospital, foi chato demais. Só que Deus estava no controle de tudo. A bênção final já estava garantida. E nas minhas orações eu falava, Senhor, me alivia dessa dor, alivia as pessoas que estão sofrendo com esse momento e cuida do meu pai. Essa era a minha oração que eu fazia. Dentro da van, dentro do carro, no banheiro, dirigindo. E em casa era o momento em que eu me fechava no banheiro e quando eu precisava chorar e descarregar. Fez a cirurgia, meu pai começou a se recuperar, ficou na casa do meu irmão lá bastante tempo. Meu irmão, ele fez enfermagem, né? Não exerceu, mas ele fez, então ele tinha um cuidado maior. Ele falou assim, deixa o pai ficar comigo esse mês para eu cuidar mais de perto, e foi fundamental ele ficar com o Jean, porque ele tinha muito zelo. Imagina meu pai ficando em casa aqui com minha mãe, de 82 anos, uma idosa, a minha irmã, Marta, que é muito especial, né? Como é que 3 pessoas que precisam de cuidados iam ficar na mesma casa? E a última notícia que meu pai recebeu foi quando nós voltamos lá na consulta, e nessa consulta o doutor falou assim, ó, fizemos o exame, não tem nada, não tem nada, você está completamente curado. A gente vai ter que voltar aqui de 2 em 2 meses para fazer aquela vigilância, né, que tem que fazer, mas vai em paz. Ele ficou com a voz rouca. Quem escuta meu pai hoje, ele fala com a voz bem rouquinha, consegue falar, né? Mas quando ele recebeu o diagnóstico de que estava curado,
Eu vi o brilho no olhar dele, eu vi a alegria voltando. O tratamento continua, a gente volta em São Paulo ainda, mas com uma nova esperança. E eu falo isso porque, dessa forma, e fica de alerta para a igreja, porque eu tô dando a oportunidade de contar a minha história, a história do meu pai. Eu nem sei se eu tô contando da forma como deveria de contar, mas tem muitos casos na igreja de pessoas que estão precisando. E a gente precisa orar. Precisa orar por eles. Quando eu voltei, já tinha recebido todo o diagnóstico, meu pai tava tudo certo. Uma pessoa me ligou e falou assim: Jandos, por que você tá postando esse negócio no Instagram? E quem me conhece sabe que eu não sou da rede social. Eu não sou o cara da rede social que fica postando. Mas nesse dia eu resolvi postar porque era um dia muito importante para mim. Só que por não sei porquê, a postagem não subiu pra rede. E aí as pessoas começaram a mandar mensagem: Jandos, o que é isso que você tá postando? Aconteceu alguma coisa e tal? E eu já tinha recebido a bênção. Foi Deus falando comigo: não mais dor, não mais tristeza. Eu tenho paz, tenho paz. Não há mal que vai sobreviver em nós, porque em Cristo nós temos paz. A letra da música fala mais ou menos isso daí. É uma música que eu gosto muito de cantar e ouvir até hoje. Eu me emociono quando eu vou falar sobre isso, porque eu tô falando de um familiar e porque eu tenho muitos amigos aqui na igreja, na nossa igreja, que estão passando por situações semelhantes. E a minha oração é que Deus, da forma como atendeu meu pai, possa atender essas famílias também. Quando eu postei a mensagem, entre aspas, eu queria que as pessoas lessem aquela mensagem e entendessem que eu estava precisando de paz naquele momento. Só que quem me deu a paz foi Deus depois com a cura. E eu sou muito grato a Deus por isso, porque Ele, independente das circunstâncias que a gente vive, merecendo ou não, Ele nos dá a paz. Ele cura, Ele restaura. E se não for para hoje, se não for para o agora, se não for para esse século, para a nossa geração, se não for para essa terra, é para a eternidade. Então peço que vocês nunca deixem de orar. Não permita que a sua vida, que a sua saúde espiritual seja abalada. O remedinho todo dia que você tem que tomar para a sua saúde espiritual é oração. E que Deus possa te abençoar. E desculpa aí a emoção. Deus abençoe a todos. Nossa redenção já vai